Maravilha, meu Paulo Edson, maravilha. Concordo, é essa visão mesmo. Cada vez mais a gente vê que está bem claro para nós o que as experiências que foram acontecendo, que está escrito na palavra, né, na ressurreição de Cristo. Então, são coisas que o apóstolo Paulo, principalmente, o apóstolo Paulo nos traz. E depois a gente vai ver Pedro falando isso, e João também, João traz uma visão maravilhosa. E a gente vai reflexionando na palavra, no Testamento, vai vendo realmente esse chamado nós, esse entendimento, essa mudança de pensamento. E você falou muito bem sobre isso aí. Tem algo que essa semana eu estive meditando e achei muito bacana tocar nesse assunto também para a gente tratar disso, porque essas mudanças que chegam para nós é o entendimento, né? Como que quando crianças nós somos ensinados pelos nossos pais, pelos nossos irmãos mais velhos, pelas pessoas de experiências que acabam agregando no nosso desenvolvimento como professores e líderes e outras pessoas mais que naturalmente eles nos ajudam a crescer, a ter essa maturidade. Eu não vejo diferença disso também da forma espiritual como o nosso Pai, o Eterno, o Elion, tem nos conduzido para esse entendimento. Eu vejo que Ele nos dá o entendimento, Ele nos mostra a verdade e Ele fica observando nós tomarmos uma atitude. Nós tomarmos posse daquela verdade e partirmos para realmente devolver ao Pai, né, em forma de obediência, o que nós estamos aprendendo dele. Concorda, sua mãe, com esse pensamento que eu estou? Para estar compreendendo. Uma admiração, sim. É uma forma que o Pai está. Ele nos mostra, ele está aí, ou seja, em Cristo, tudo foi concluído. Né? Você falou, é até fácil, tal, beleza. Mas uma coisa que me chama a atenção com base nisso é que a gente observa a forma como o Pai criou todas as coisas. E a gente vê nas Escrituras que tudo foi criado pela palavra de Deus e pelo poder de Deus. Então foi a palavra, haja luz. E o poder de Deus trouxe a luz. Então, a palavra e o poder. Tem um texto aqui no profeta Zacarias, que ele vai mostrando a história de Zacarias, fala que no 8º mês do 2º ano do rei Dario, né, veio a palavra do Senhor profeta Zacarias, o filho de Baraquias, filho de Ido. O Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, diz-lhes assim, diz o Senhor dos Exércitos, voltai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como os vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas. Assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde eles estão? E os profetas, vivem eles para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu mandei pelos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais? E eles se arrependeram e disseram, assim como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. E a gente vê Zacarias, ele teve algumas visões, acho que 7 visões, 8 visões. E a 4ª visão, eu queria ler, só para mostrar um pouco do meu pensamento e ter o Senhor me levado a entender cada vez mais isso que a gente está tratando. Né? Que hoje esse pensamento hoje trouxe para nós essa mudança de pensamento, essa mudança de atitude, não só pensar diferente, mas também agir diferente. E a 5ª, aliás, a 4ª não, a 5ª visão, que é no capítulo 4 do profeta Zacarias.
Diz, tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou, o que vês? Respondi, olho e vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite em cima com 7 lâmpadas. E há 7 canudos que se unem às lâmpadas que estão em cima dele. Junto a ele há 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, Senhor meu, o que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo, não sabes tu o que isto é? Eu disse, não, Senhor meu. Então ele me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina. Então ele trará a pedra angular em meio a aclamações. Graça, graça a ela. Veio de novo a mim a palavra do Senhor. As mãos de Zorobabel lançam o fundamento desta casa. Também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Quem despreza o dia das coisas pequenas, esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Então os 7 olhos do Senhor, são estes os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Então perguntei ao anjo, o que são estas 2 oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? Novamente lhe perguntei, o que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto dos 2 tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado? Respondeu-me ele, não sabes que é isto? Eu disse, não, meu senhor. Então ele disse, estes são os 2 ungidos que assistem diante do Senhor e de toda a terra. Esses 2 ungidos, essas 2 oliveiras, isso me chamou a atenção e com base da forma como eu entendo essa palavra, esses 2 ungidos que se a gente pegar desde o início a palavra, a gente vai ver a unção do Senhor, a unção falando de unção de poder. Esses 2 ungidos está se referindo, ao meu entender, exatamente à palavra de Deus e ao poder de Deus. Essa unção, esses meus ungidos. E a gente vai ver que ele diz que nem por força e nem por violência, alguns textos dizem, nem por força nem por poder, mas é segundo o meu espírito, diz o Senhor. Então, assim, hoje, para a nossa mudança, o que hoje a gente consegue entender nessa mudança, dessa unção? Nós precisamos, eu pelo menos entendo e vejo necessidade, como o Salmo 63, que não é posto para nós, né? Como em terra seca, né? A minha alma anseia por ti, o Deus da minha vida, o Senhor, por esta verdade, por Cristo, que essa palavra que o Senhor tem nos dado, né? Nos trazendo esse entendimento. Então, tanto a palavra como o poder representado por essas 2 oliveiras aqui na visão de Zacarias. Então, a gente temos que, o que está acontecendo conosco, nós estamos ouvindo a palavra do Senhor, estamos ouvindo, Ele está nos revelando. Nós estamos tendo revelações maravilhosas nesses dias. Acho que a gente deve, eu entendo que precisamos focar nessas coisas. Precisamos dar sentido a tudo que está sendo nos dado. Essa quinta visão do profeta Zacarias, ele traz bem duro, mostrando que os vossos pais não deram essa atenção. Eles ouviram a minha palavra e não atenderam para isso. Hoje nós estamos ouvindo a palavra do Senhor, está nos trazendo revelações, e está nos falando de coisas profundas, como o irmão Ronaldo costuma dizer.
Nós estamos mergulhando no profundo, no entendimento de coisas grandes, revelações gloriosas, maravilhosas. E o que falta para que essas revelações, no âmbito espiritual, possamos conseguir trazer isso para o nosso natural hoje. Uma vez que nós já cremos piamente que vivemos o espiritual. Nós não precisamos de nada desse mundo, de nada do que concerne a questão natural deste mundo. Ela está posta para nós. Tomai e comei dele todos. Nós estamos pegando, estamos nos alimentando do que está sendo nos dado. Nós conseguimos realmente corresponder com tudo que hoje nós praticamos no dia a dia, nos nossos lares, no nosso trabalho, na nossa vizinhança. Nós correspondemos com essa vida espiritual que está sendo proposta para nós. É um questionamento que eu me faço e eu creio que é muito saudável também para nós, tanto para a nossa vida natural, principalmente para a espiritual. Porque primeiro que desenvolveu em nós foi o natural, não foi o espiritual. Então essa mudança, essa chave precisa ser girada. Eu vejo a dificuldade do povo judeu hoje, como nós temos essa clareza que nós somos gentis, e que foi exatamente por eles terem rejeitado a Cristo que o véu foi rasgado, o muro que havia de separação da circuncisão e da incircuncisão, ele foi desfeito, e de dois povos o Senhor fez um só. E hoje nós adentramos na presença do Pai Altíssimo e temos esse acesso, né? E essas revelações estão sendo nos dadas e nós tomamos posse. E eles negaram, eles não quiseram. Mas por quê? Irmãos, veja a dificuldade dessa mudança de chave. Se para nós, que não tínhamos, como diz o texto, peso e do pecado, era pesado para nós. A gente não queria saber, como gentil, a lei era pesada. Os judeus, eles entenderam, foram cuidados. Pode ser um peso? Sim, por quê? Entendo sim como um peso, que nós não precisamos desse peso. Por isso somos livres do peso e do pecado. De repente, eu posso estar até entendendo que esses pesos que falar que não são poucos, são muitos, agregar totalmente à lei mosaica. De repente, nós estamos tão presos a essa lei, fomos ensinados nessa lei, e para sair dessa lei é dificuldade. Hoje a gente conversa com um irmão que está ligado a alguma denominação, a alguma igreja, e é difícil, quando toca na lei, se arma todo e não, isso está contra a palavra, isso é blasfêmia, e não está certo isso. E nós precisamos. A lei do Senhor é santa, ela é pura, é perfeita, restaura a alma, é o que o salmista está dizendo. Sim, até porque Cristo não cancelou ela, não mudou ela de maneira nenhuma. Cristo cumpriu a lei. E nós precisamos viver Cristo. Aí vamos conseguir cumprir, fora isso a gente não cumpre, vai ficar escravo da lei. Vai permanecer escravo dessa lei, como Paulo também falou. Não torna escravos presos aí, ser escravos, né? E se Cristo nos libertou, verdadeiramente nós somos livres. E para que vivamos essa verdade de liberdade, não temos que ter nada, nenhum apelo à lei. Então é essa palavra que tem nos guiado, que tem nos orientado, essa unção, né? E eu creio que estamos no caminho, irmãos. Eu creio piamente que esse é o caminho. Por isso que o foco tem que ser dado a isso. Por isso que eu sinto essa necessidade. A minha alma anseia por ti. A minha alma anseia por esta palavra e pelo poder do Altíssimo. E a sua palavra que nos alimenta e que nos faz trilhar em retidão, né? E o seu poder, que é o Santo Espírito, o Espírito de Cristo, que hoje habita em nós, ele habita em nós. E como eu creio que um texto hoje veio, hoje ou ontem, ao nosso grupo, é uma revelação de que eu acho que foi o irmão Paulo mesmo, que viu o texto lá falando claramente, mostrando que Cristo é Deus. Mas sim, por quê?
na sua totalidade, ele é um só. E Cristo, eu vejo que é a forma como a sua palavra se fez carne, habitou entre nós, nos trouxe esse entendimento, morreu e ressuscitou. E hoje nós nos alimentamos dessa palavra, dessa experiência, dessa palavra de Deus, que é a mensagem. E essa palavra de Deus também, por que não? Somos nós. Nós somos a boca de Deus, não é isso que nós já entendemos isso, nós somos a boca de Deus. Nós falamos o que o Pai determina para falar. Por quê? Porque nós nos alimentamos dessa palavra, nós estamos cheios dessa palavra. E eu não vou poder falar outra coisa, senão daquilo que eu tenho me alimentado. Tenho falado porque eu tenho me alimentado. Então, eu trouxe um pouco dessa palavra lá, trazendo lá do pensamento, da visão profética que foi dada ao profeta Zacarias, né? E essas visões de Zacarias, toda ela são maravilhosas, tem muito a nos falar, a colaborar, cooperar conosco nesse entendimento, né, de que precisamos focar nisso, tem os nossos objetivos a serem alcançados, e o nosso objetivo, o nosso alvo é Cristo. Então, é tudo novidade. Não tem como compararmos com o que vinha lá de trás, porque não faz mais sentido. Não é a mesma coisa, é coisa nova. Eis que faço nova todas as coisas. O Senhor está fazendo novo para mim, é um novo dia, é um novo amanhecer, são novas experiências, agora em Cristo. Então não tem como comparar, porque Cristo é real para mim hoje, Cristo é a verdade hoje. Não havia Cristo antes. Havia, mas eu não o conhecia, eu não sabia, porque ele foi desde antes da fundação do mundo. Mas hoje a nossa realidade é Cristo, então temos que focar nisso. O que é que Cristo está dizendo? O que é que Cristo está me mostrando na sua palavra? Nada que eu falo vem de mim. Tudo que eu falo é o Pai que diz. Pai só há um. Então, tem muitas lições que a gente tira e como o irmão Paulo Edson foi muito feliz, foi muito claro e eu concordo plenamente, somos uníssimos, irmão Paulo. Nós complicamos. Nós que nos sabotamos. Nós que criamos armadilhas para nós mesmos cair nelas. Por quê? Porque temos piscado os nossos olhos, temos muitas vezes adormecido, né? O profeta Zacarias fala, é como que acordasse de um sono, estava dormindo. Muitas vezes nós ainda damos uns cochilos, talvez. E é exatamente nesse momento que a gente sai um pouco e, sabe, e se sabota e tropeça naquilo que a gente mesmo não está conseguindo manter o princípio que é Cristo, focar nos nossos objetivos, ir atrás das nossas soluções. É fácil? É, mas precisa desse desentendimento nosso. Porque tudo já está proposto, tudo já foi conquistado, a facilidade está aí, que tudo já está conquistado. Nós cantamos aqui, celebraremos com júbilo a tua vitória. A vitória já foi conquistada. O salmista já cantava isso há quantos anos antes de Cristo? O salmista ali já celebrava a vitória de Cristo. E nós estamos cantando essa vitória. Mas estamos cantando essa vitória e o que estamos fazendo? Realmente foi vitorioso? Porque alguma coisa ainda nos entristece, nos põe empecilhos para focar. Sabe, eu posso estar sendo redundante, posso estar sendo repetitivo, posso de repente estar sendo muito... Mas esse é meu objetivo, com muito amor, com os meus, minha família, minha esposa, meus filhos, com muito amor. Eu compreendo eles. Há essas distorções, às vezes, por algum motivo, pequeno que seja, não é nada gritante, nada... Mas o nosso foco é isso. E se os irmãos de todos, em comum acordo, entendeu isso, olha, é algo que é lá de trás, mas que a gente podia
fazer diferente para nós aqui hoje. São 3 festas. Festa da Páscoa, Pentecoste e Festa do Tabernáculo. Vamos, nessa data, vamos nos reunir, vamos nos alegrar? Vamos. Isso já é um ponto, vai servir para nós. Eu creio que com isso, eu entendo que eu estou dizendo ao Pai Elion, eu estou obedecendo ao teu chamado, nessas coisas simples, mesmo que foi dada aos judeus lá atrás, mas eu também estou querendo ter essa vida de obediência a ti. Não apegado à lei, mas a ti, que é Cristo, que é a tua palavra, que é essa novidade. Eu quero essa novidade de vida, mas de uma forma em que realmente venha de ti. Toda a aprovação vem de ti. Para que a gente possa estar junto, estar focando nisso, estar nos enchendo, estar nos motivando, estar no mesmo pensamento, querendo, abençoando uns aos outros. Porque a gente descobriu um terreno que tem um tesouro maravilhoso. E precisamos desfazer. Eu creio que quando a parábola fala que ele vendeu tudo para comprar aquele terreno, é desprezar as coisas que não faz sentido. A gente pode viajar para qualquer canto do mundo, viajar para a Holanda, viajar para a Bélgica, viajar para Israel, viajar para a Palestina, para onde quiser. Mas qual o objetivo? Qual é o foco? É passear, meramente por passear, é um lazer? Qual o objetivo? Tudo é possível, que creio. Mas que façamos, como isso é o que eu quero para mim, eu estou trazendo para mim isso, eu quero fazer com um objetivo, eu quero ter um resultado, eu não quero simplesmente ir agora. Em busca desse resultado, eu vou ter um monte de outras coisas, eu vou visitar lugares novos, eu vou ir de navio, eu vou ir de avião, eu vou de carro, eu vou montar num jumentinho, não importa. Vou de bicicleta, né, Adriano? De bike, dar umas pedaladas. Mas tem um objetivo, tem um foco. De charrete também. Tem charrete. Não, a gente não está falando de charrete aqui, não. Eu falo de bicicleta. Eu falei da bicicleta. Viu, Adriano? Falei da bicicleta. Foi Maruzinho que falou em charrete. Mas que seja maravilhoso essa virada de chave, essa mudança de entendimento, que realmente possamos estar atentos, observando essas coisas. Essa é a minha oração por mim, pela minha família e por cada um de vocês, que sempre está aqui conosco, multiplicando essas bênçãos maravilhosas que o Pai Leão tem nos dado. Amém?